8 horas mais 17 minutos, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921, sempre presente. Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 4 de abril. E olha, nós vamos dando sequência aqui na nossa programação. Nós já havíamos anunciado no início da nossa programação sobre a nossa entrevista especial, especialíssima no dia de hoje. Nós estamos recebendo a Júlia Machado. A Júlia Machado que está lançando um livro, e o livro sobre o Bernardo. E o título, inclusive, é Bernardo, uma estrela brilhante. O Bernardo, que foi uma das vítimas da chacina que aconteceu ali na cidade de Blumenau, chacina que chocou o Brasil e, claro, especialmente as pessoas mais próximas. A Júlia, inclusive, era Dinda, né, ou filha de um casal de padrinhos aí do Bernardo, e acabou se aproximando muito do Bernardo, e como ela disse, se apropriou da dindice aí dos pais do Bernardo, e está lançando então esse livro. Vamos conversar com ela então, a Júlia Machado. Muito bom dia, Júlia, seja bem-vinda aqui no Repórter Cultura. Muito obrigada, muito bom dia. Fico muito feliz em estar participando e poder contribuir com mais esse dia. Muito bem, Júlia, vamos falar então, como é que surgiu a ideia de você escrever um livro sobre o Bernardo? Então, quando eu publiquei o meu primeiro livrinho, Uma Ladra no Reino de Bragança, pela editora Viseu em 2022, eu tive uma grande oportunidade de realizar um sonho que eu tinha de infância, né? Esse de publicar um livro. E desde então eu cultivei uma promessa ao Bernardo, né, que eu sempre tive, como tu mesmo falou, como um afilhado, que ele era um grande amante dos livros. Eu tenho essa honra de dizer que consegui incentivar ele muito na questão da leitura, dei os primeiros livrinhos dele, isso é algo que eu fico muito feliz em lembrar. Então, eu tinha essa ideia de fazer um livrinho de histórias para ele, algo que fosse bem colorido, bem divertido, como os livrinhos que ele tanto gostava, né? Mas, infelizmente, eu não tive esse tempo hábil de realizar esse projeto quando o B ainda estava aqui conosco. Eu tinha uma história, um projeto em andamento, mas não consegui dar continuidade desde então, não consegui. É difícil, né? Muito difícil, um projeto acaba se tornando um pouco desafiador. E então surgiu essa minha vontade de me despedir, uma tentativa de me despedir, né? De abraçar os meus primos Júnior e Jennifer, e também toda a nossa família, que até hoje, assim como eu, sofremos muito com a dor da perda, da saudade. Muito bem, Júlia, realmente, né? Uma situação que certamente cada vez que você tem que falar a respeito do assunto, traz de volta, né? Aquela dor da perda, a revolta pela situação, da forma com que aconteceu, da forma com que ele foi retirado do seio da convivência dos seus familiares, dos seus queridos entes, né? E vamos lá, mas vamos falar um pouco de você, Júlia. Como é que você teve o contato com a literatura e esse gosto pela literatura? Eu sou apaixonada por literatura, por leitura desde jovem. Meus pais sempre me incentivaram, eu sempre tive muito acesso a livros, e os livros que eu não tinha, eu sempre ia em busca em bibliotecas, sempre dava um jeito de achar literatura para ler. E mais ou menos desde os 9 anos eu comecei a aprender que escrever era uma forma que eu tinha, e que eu gostava muito, de expressar os meus sentimentos. E aos poucos essas palavras escritas se juntaram em parágrafos, os parágrafos se juntaram em páginas, as páginas em capítulos. E hoje tenho algumas historinhas, nem todas publicadas, mas já tenho algumas historinhas. Sou formada em...
Certo, só pode complementar. Ok. Eu sou hoje formada em Direito pela Faculdade Sesusc. Tenho pós-graduação em Literatura e Leitura, gosto muito dessa área. Atualmente estou concluindo uma formação, uma pós-graduação em Direito Internacional e Direitos Humanos, tentando sempre trabalhar ativamente nas causas humanitárias, levando o direito à educação a sempre quem mais precisa. Você já comentou, né, de uma outra obra que você tem. Quando é que ela foi lançada e do que trata exatamente essa tua primeira obra, Júlia? A minha primeira obra é Uma Ladra no Reino de Bragança. Ela é um livro infanto-juvenil, bem mais denso do que esse atual, Bernardo, né? Porque esse do livro do Bernardo é um livro infantil, é uma outra área. O livro da Ladra é o livro da Catarina. A Catarina, essa ladra misteriosa, ela vive um romance, uma aventura, algo muito sutil, muito leve, gostoso de ler. Algumas pessoas descreveram como cura de ressaca literária. A gente, na literatura, quando a gente lê bastante, tem alguns livros que são mais pesados e alguns que são mais levezinhos, que fazem a gente relaxar e descansar no meio de literaturas mais pesadas. Muito bem, e vamos voltar para a obra do Bernardo, então, né? Bernardo, a Estrela Brilhante. Como é que você vê a importância desse trabalho para as pessoas, principalmente, né, para aquelas que, como você, como seus familiares e outros familiares do Bernardo também perderam alguém importante nas suas vidas? Então, apesar desse projeto ter iniciado como essa tentativa de confortar minha família, confortar o Júnior e a Jennifer, né, uma própria forma de homenagear o Bernardo, esse projeto acabou tomando proporções muito maiores. Afinal, quando um filho perde seu pai, sua mãe, essa criança ela acaba se tornando órfã. Mas não existe palavra na língua portuguesa que conceitue uma mãe e um pai que perdem um filho. Não existe palavra para isso, é um processo não natural. Então, dessa forma, essa história se tornou não apenas sobre as crianças e as suas famílias enlutadas, mas sobre dor, sobre a dor da perda, de perder alguém tão querido e não saber como recomeçar, porque é assim que a gente se sente. Porque no dia 5, não só os pais, né, e as crianças foram as vítimas. Acima de tudo, não é para dizer nem que é só a cidade de Blumenau, porque acho que nosso país inteiro ficou comovido, Perplexo, chocado, comovido. chocado com a situação. Então, é um dia, é uma tragédia que nos chocou de forma geral. A nossa sociedade inteira foi vítima naquele dia e até hoje tenta esquecer. Muitas pessoas tentam esquecer do que aconteceu porque foi muito drástico, foi muito cruel. Como um pai, como uma mãe que perdem um filho tão abruptamente, e não indo só na questão do dia 5 em si, que foi uma tragédia, algo não natural, né? Pais e mães que perdem filhos para doenças que até hoje a ciência não tem cura. Quantas crianças existem em leitos de hospitais? Então, acima de tudo, essa historinha se tornou uma forma de superação, de demonstração de amor, de esperança, não só para os cidadãos de Blumenau, mas para um país inteiro que assistiu e acompanhou essa morte de 4 crianças há um ano atrás. Quando Bem, eu... Júlia. Perdão. Pode continuar, por favor. Desculpa. Quando eu soube do acontecido há um ano atrás, eu fiquei muito chocada, foi uma coisa muito forte. Era uma dor que não tinha descrição, não tem como descrever.
Hoje a gente conversa mais, converso gradativamente, que se diz, né, com o Júnior e com a Jennifer, e eles mesmo brincam comigo, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente coloca para fora, que a gente dá um sentido, um significado, uma importância, se torna mais fácil respirar. Então, é uma forma também dessa história abordar coisas difíceis para Que tem que conseguirmos ser, lidar. que tem que ser abordada, no final das contas, esse assunto, né, é uma forma, como você falou, de isso vir à tona, né? Porque não pode ficar internalizado ali, porque acaba se tornando algo pior dentro da gente, né? Quando a gente não consegue colocar para fora esse tipo de sentimento que é um sentimento que a gente fica só imaginando. A gente fica só imaginando. Não há, eu sou pai, né? Não há como se colocar, por mais que a gente queira ser empático, acho que não há como a gente se colocar no lugar de quem perdeu um filho dessa forma, de quem perdeu um ente querido como vocês perderam. Mas a gente, né, tenta fazer esse exercício e só tentando fazer esse exercício a gente já sente o peso do que é isso. Ô, Júlia, e conta pra gente aí sobre o lançamento desse livro, quando que ele vai acontecer, como é que ele vai acontecer. Inclusive eu sei que vai ter um lançamento lá na Assembleia Legislativa do Estado também, mas aí em Blumenau, onde ele vai acontecer? Aqui em Blumenau, no dia 6, este sábado, a gente vai estar reunido no Shopping Parque Europeu, no espaço coworking que tem no segundo andar, às 13h30, 1h30 da tarde. Eu estarei no shopping, nesse espaço, durante o dia inteiro, durante o horário comercial do shopping, mas sempre fica um convite, né, para todos que quiserem e tiverem interesse em se reunir com todos. À 1h30 da tarde estaremos à disposição com livrinhos, com bate-papo, para podermos conversar Autógrafo. mais. Também, quem quiser. E tem um lançamento também que vai acontecer lá na Assembleia Legislativa. Que bacana isso, Sim, né? Um apoio aí sim, da Assembleia sim, Legislativa também, logicamente verdade. que dando guarida aí a esse vamos dizer, vamos chamar isso de um grito, né? Não só de revolta também, mas de alento, né? Para aquelas pessoas que perdem seus entes queridos. Sim, verdade. Na LESC, na Assembleia, será no dia 24, no fim deste mês, às 19 horas. Esse vai ser um evento que ele é incentivado pelo deputado Marcos da Rosa. Ele foi meu padrinho nesse projeto, ele está dando um apoio muito legal, muito bacana. Acredito que estará presente também neste sábado lá em Blumenau. E, enfim, acredito que esse evento do dia 24 na LESC também vai ser muito interessante, vai ser muito bacana, porque junto com o projeto, né, do Vamos Salvar o Dia, do Júnior e da Jennifer, se busca tanto uma tentativa, um meio legislativo de tentar evitar que novas tragédias como essa se ocorram nas escolas, né? Então, é muito bacana receber esse apoio e podermos estar lançando um voo tão bacana, tão bonito. E para a gente fechar, para a gente finalizar essa conversa, Júlia, eu queria que você passasse aqui para o nosso público ouvinte, pessoal que acompanha a gente pelas nossas plataformas digitais também. Como é que foi para você escrever esse livro sobre o seu afilhado e o que isso representa para você? Escrever esse livro foi desafiador. Acho que essa é a palavra certa. Ele representa para mim, acima de tudo, uma despedida, porque quando acontece algo dessa magnitude, a gente não tem tempo, a gente nem pensa em se despedir, porque não tem como, né? Não tem como uma despedida. Então, essa historinha para mim, hoje, ela representa, acima de tudo, uma forma de me despedir, de honrar com essa promessa que eu fiz há 2 anos para ele,
de manter viva a sua memória, memórias tão bonitas, momentos tão bonitos que passamos juntos, em família. Né? Foi muito, muito difícil escrever essa historinha, ainda mais por todas as circunstâncias. Confesso que mesmo dentro desse longo processo que é a publicação, com todas as etapas de revisão, leitura do texto, né? Não houve uma vez sequer que eu não me emocionei, né? Lendo as suas páginas, lembrando do B. Cada leitura se torna mais fácil. Como disse, falar, para mim, existem muitas formas de lidar com o luto. Né? Cada um lida da sua forma. Cada um tem a sua identidade. Alguns lidam ficando mais reclusos, mais quietos. Outras pessoas ajuda muito falar. Ajuda muito querer ajudar outras pessoas a não sentirem a mesma coisa que se sente, né? São formas diferentes de lidar com o luto e tá tudo bem. São simplesmente formas de levar amor, esperança e transformar, acima de tudo, essa história de dor uma história de amor, uma história de esperança. Eu espero de coração que essa história possa transformar choro em esperança. Eu acho que esperança é uma palavra muito forte nesse momento. Que todos aqueles que sintam dor de perder alguém, que não sabem como explicar para os seus filhos o que é a partida de alguém, que esse livrinho possa ajudar, possa servir como um alento, como um abraço gostoso em um dia difícil. Muito bem, Júlia. Quero agradecer imensamente a participação aqui no Repórter Cultura. Lançamento do seu livro, então, no Shopping Parque Europeu. Quero desejar sucesso para você e que essa obra, que esse livro realmente cumpra o seu objetivo, não só manter viva a lembrança do Bernardo e de todas as crianças que perderam a vida naquela tragédia ali em Blumenau, mas que traga, como você falou, esperança e, acima de tudo, mudança, né? Mudança no coração das pessoas, mudança política, inclusive, com o lançamento na LESC, que as ações governamentais e políticas tenham em vista evitar que novas tragédias desse tipo aconteçam. Enfim, que essa obra alcance definitivamente o seu objetivo. O primeiro objetivo, que é a sua despedida, eu acho que ele certamente está alcançado, né? Mas ele vai muito além disso. Parabéns aí pela obra, parabéns pelo lançamento e obrigado por participar com a gente hoje aqui. Um abraço. Eu que agradeço, muito obrigada.